Estamos em contato agora às 9h13, pelo horário de Brasília, com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Obrigada por atender a Band News FM nesta manhã de domingo, para trazer informações aí para os eleitores, né? Muitas pessoas que estavam isoladas em casa durante alguns meses, que saem neste segundo turno para votar, e as orientações sempre devem ser reforçadas, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, André e todos os ouvintes da Band News FM. O que a gente fala de principal destaque? Agora há pouco alguns ouvintes falavam, inclusive, que algumas sessões não tem o álcool em gel, ou o equipamento está quebrado, não está funcionando. Quais são as orientações para o eleitor? Manter aquele distanciamento, evitar o papo com um vizinho, de repente, que encontra lá no colégio, na escola. O que o senhor destaca aí como os principais cuidados neste dia em que muita gente circula, né, pelas ruas? Não, sem dúvida alguma, nós temos que manter todos os ritos e normas sanitárias. Evitar realmente as aglomerações, manter o distanciamento entre as pessoas, de preferência estar levando não só sua caneta, como o próprio frasquinho de álcool gel vai ser fundamental. Usar a máscara de forma totalmente adequada, tapando tanto o nariz quanto a boca, e ao mesmo tempo evitar aglomerações fora. É muito frequente você encontrar naquelas sessões eleitorais pessoas próximas, amigos que você não via há tempos e que a eleição acaba muitas vezes permitindo essa aproximação. Então evitem realmente cumprimentos de mão, de abraços, procurem acenar ao longe e as conversas muito rápidas, evitando, como disse, as aglomerações. São esses que são cenários de risco, que são imperceptíveis, mas são cenários de risco de transmissão do coronavírus. Doutor, a recomendação é a mesma, claro, né, para o primeiro turno, né? Se a pessoa tiver com sintomas da Covid-19, fique em casa, de preferência isolada. A gente sabe que desde março os sintomas mudam, né? Quer dizer, desde março não, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas o que a pessoa deve levar em consideração até chegar à decisão? É melhor eu não ir votar? Pois é, qualquer sintoma, mesmo que mínimo, uma dorzinha de garganta, nariz entupido, está espirrando um pouco, está tendo tosse, está tendo febre, uma indisposição, veja bem, não obrigatoriamente todos os sintomas de forma conjunta, mas mesmo qualquer sintoma desse isolado já é uma forma de nós acenarmos para a possibilidade de um quadro viral. No meio de uma pandemia, o quadro viral respiratório que nós devemos lembrar é o coronavírus. Então, não estejam se deslocando até os fóruns de votação. Tem no próprio aplicativo a possibilidade de justificativa e, dessa maneira, será muito prudente, tanto para si quanto para as outras pessoas que estarão lá exercendo o pleito democrático. E aí a pessoa que vai justificar, está com esses sintomas no próprio aplicativo, ela não precisa anexar, né? Acho que nem tem a opção de anexar algum tipo de atestado, né? Não tem essa opção e não há necessidade. O que o próprio TRE propõe é que as pessoas não estejam sendo ameaçadas e ameaçando aos outros né, nesse momento. Mas é importante a gente lembrar que ao longo da semana as pessoas devem procurar as unidades de atendimento médico próximas às suas residências para fazer a testagem, orientar as pessoas no entorno até para que estejam bastante atentas também a eventuais sintomas e também serem testadas. Doutor, falando agora sobre o número de casos que vem aumentando, o número de internações também, em todo o país, né? E em São Paulo não é diferente. A gente vem acompanhando informações aqui desde cedo que alguns estados, algumas cidades decidiram retomar medidas de restrição. Cidades de Minas Gerais, acontece também, por exemplo, em Porto Alegre, cidades baianas como Salvador, cidades do Paraná, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, em São Paulo, decidiu endurecer também as regras para o comércio, para o setor de serviço, para conter o avanço da Covid-19 na Grande São Paulo. A partir de amanhã, comércio em geral, shopping, salões de beleza, bufês, bares e restaurantes, academias vão reduzir a lotação máxima e horário de funcionamento.
teatro e cinema terão que fechar. O Centro de Contingência do Coronavírus disse, inclusive, que as eleições municipais podem ter colaborado para o aumento de internações de pacientes nas últimas semanas no estado de São Paulo. E, inclusive, recomendou nesta semana a adoção de medidas mais restritivas no enfrentamento à pandemia. A pergunta, secretário, a partir de amanhã, teremos a adoção de medidas, o anúncio, de adoção de medidas mais restritivas em São Paulo para conter esse avanço do coronavírus? Nós temos, Débora, que aguardar hoje o término do fomento de dados para que nós possamos avaliar e fazer alguma estratégia. Nós temos que entender que na semana epidemiológica atual, em relação à anterior, nós tivemos um aumento de 2% do número de casos e 2% do número de internações, isso se falando no estado, com queda em 20% do número de óbitos. Dessa maneira, esses dados não suportam, não dão alicerce para fazermos restrições maiores. Mas volto a lembrar que esses dados ainda não contemplaram toda a semana epidemiológica. Precisamos aguardar. O que nós sabemos e que nós já estamos alertando alguns municípios, seja a Baixada Santista, seja o ABC Paulista, em especial São Bernardo do Campo, seja Sorocaba, uma elevação não só de número de casos, como de internações. Isso, então, salta aos olhos para que as medidas locais sejam estabelecidas pela municipalidade. Ou seja, tanto vigilância, muito mais austera, como, ao mesmo tempo, restrições de horários locais. Assim como nós, da própria Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com as secretarias municipais, estamos adequando a questão de leitos. Mas as coisas são feitas de forma concomitante e pontual para cada um dos municípios. Isso é importante nós lembrarmos. Quando você fala em termos do município de São Paulo, nós temos dados que são muito próximos a do Estado. E, ao mesmo tempo, nós temos uma ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva nos hospitais municipais e públicos no entorno de 50% para os municipais, 57% para os hospitais estaduais, em conjunto com os hospitais privados. Mas nós sabemos que nos hospitais privados a incidência de internações ela teve esse incremento, chegando a quase 78%, mostrando claramente e nitidamente uma repercussão exatamente nas classes mais abastadas que acabam impactando. E nós estamos realmente atentos, porque é possível que nós consigamos evoluir exatamente para as classes menos favorecidas. E essa atenção muito próxima, diária, e ampliando-se para a questão de dados semanais, que vai dar a possibilidade de nós fazermos restrições maiores, não só numa localidade ou outra, mas também em regiões como os DRS, que nós chamamos, que são os Diretórios Regionais de Saúde, que somam 19, 20 municípios. Doutor, o senhor pode me corrigir, por favor, fica à vontade se eu estiver errado, mas a gente está na fase verde, na capital paulista, né? E a fase anterior é a fase amarela. Aliás, hoje, né? o mapa do estado de São Paulo tá tipo Brasil, tá verde e amarelo, verde né? E amarelo. Todas as cidades ou em fase amarela ou fase verde, né, secretário? Pois é, nós temos exatamente isso, 76% do faseamento verde, quer dizer, 76% da população está no faseamento verde. Exatamente porque nós tivemos dificuldades de aporte de dados que foram dados pelo Ministério da Saúde, dos nossos municípios em aportar esses dados no sistema CIVEP Gripe do Ministério da Saúde ficou inoperante por quase 10 dias, instável. Nós não podíamos, dentro do Plano de São Paulo, nós podíamos até progredir e ampliar essa abertura. Nós achamos prudente que isso não acontecesse, porque a gente ia passar de 76% da população em faseamento verde para 90%. Isso seria um risco absurdo. Nós achamos melhor fazer exatamente diferente. Segundo aspecto, a recalibragem, ao invés de ser a cada 30 dias, como nós já tínhamos proposto, ela passaria a ser a 15, que era o objetivo, para nós olharmos de uma forma muito mais próxima e definirmos se uma cidade ou outra
teria uma necessidade de um ajuste. Lembrando que a qualquer momento, independente de aguardar esses 15 dias, nós poderíamos retroceder algum município, inclusive para o vermelho, por uma questão de saúde da população e saúde do sistema de saúde pública, ou seja, de não haver sobrecarga e deixarmos de dar assistência a qualquer cidadão. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Secretário, só para a gente encerrar a nossa conversa, quais são os aspectos que são considerados para a mudança de fase? Por exemplo, amanhã, o que o governo do estado vai indicar às municipalidades para observar? Quais os números para um possível retrocesso de fase? Os números que pesam muito nesse plano São Paulo são exatamente o número de mortes e internações. Então, se nós tivermos números, e a gente tem um número que é um número que foi definido por epidemiologistas do Centro de Contingência, que é até 5 mortes para cada 100 mil habitantes, ou 40 internações, até 40 internações para cada 100 mil habitantes. Então, se eu tiver qualquer alteração destes dados, e os dados em associação, imediatamente medidas muito austeras são tomadas. Lembrando que os próprios prefeitos serão convocados já a partir de amanhã para uma conversa muito próxima para que nós possamos tomar medidas mais austeras. Na semana passada conversamos com especialmente o secretário do município de São Bernardo, Geraldo Reppel. Falei, Geraldo, nós precisamos traçar e travar medidas mais austeras, e foi assim que foi feito. Então, é dessa forma que nós vamos conter essa disseminação. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa: existem festas acontecendo clandestinas de 1.000, 2.000 pessoas, shows ainda em curso, as pessoas continuam fazendo confraternização nas suas próprias casas. E isso dificulta que realmente o poder público faça o seu papel. O Plano São Paulo, ele tem exatamente uma divisão de tarefas da parte, tanto do poder público quanto da população. Nós precisamos o papel da população. Ontem eu vi alguém que estava indo para a festa dizendo assim: quando que vocês vão começar a fazer uma fiscalização maior? Ora, a fiscalização deveria começar por aquele indivíduo que sequer deveria estar se dirigindo numa festa. Então começa na atitude de cada um de nós. Nós precisamos que a mesma população que apoiou o Plano São Paulo desde o início e garantiu o seu sucesso, esteja aí nos apoiando. Nós precisamos, fazendo dessa forma com que nós possamos aguardar as vacinas, que em breve estarão aí, mas infelizmente ainda não estão. Infelizmente esse é o problema, né? Inclusive uma mensagem que chega aqui com o nosso ouvinte: o brasileiro não está seguindo protocolos de segurança, usa o metrô todos os dias. Em São Paulo vejo as pessoas tirando a máscara, comendo, falando dentro dos vagões. É isso, né? As pessoas frequentando essas festas, enfim, muito difícil. Quero agradecer aqui o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, pela atenção com a Band News FM. Obrigada, secretário. Possivelmente vamos voltar a conversar amanhã, né, com o anúncio do governo em relação a medidas mais restritivas, em relação ao número de casos no estado de São Paulo. Só lembrando que já são 42.048 mortes causadas pelo coronavírus no estado. Mais de 1.238.000 casos. Obrigada, doutor. Secretário, até uma próxima. Muito obrigado, Débora, André, e a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer falar com vocês.